Oi pessoal, tudo bem? Olha só, me pediram pelo Instagram que eu fizesse um vídeo explicando qual que é o perigo de utilizar óleos essenciais que podem ter moléculas com ação convulsivante. Então vamos lá. Bom, em primeiro lugar, a gente tem muito pouca pesquisa feita para determinar de fato a ação convulsivante dos óleos essenciais. Existem algumas pesquisas feitas com cobaias, né, na sua maioria roedores, falando da ação convulsivante de algumas moléculas que estão presentes em certas quantidades em alguns óleos essenciais. Além disso, o que existe para nortear esse assunto são relatos de intoxicação, de envenenamento com óleos essenciais em que a pessoa acabou apresentando algum tipo de episódio convulsivo, né? Existem alguns tipos de episódio convulsivo e aí na literatura então a pessoa apresentou algum deles. Esses casos de envenenamento com óleos essenciais, quase todos foram reportados com crianças pequenas que acidentalmente ingeriram uma quantidade importante de óleos essenciais. E existem muito poucos casos relatados com adultos e com crianças maiores. Então, tudo que se faz, na verdade, é uma extrapolação dos dados que existem para uma prevenção de que aconteça alguma coisa com a utilização desses óleos essenciais. Não existe nada assim muito certo sobre essa literatura. Realmente é mais no sentido de prevenir alguma coisa do que de fato saber que aquilo vai acontecer no uso corriqueiro de aromaterapia. Mesmo porque as doses de envenenamento com óleos essenciais, elas são muito maiores aquelas doses que a gente utiliza no dia a dia da aromaterapia. E muitas dessas vezes o uso foi oral e a gente quase sempre está fazendo uma utilização externa dos óleos essenciais, né? Bom, quais são essas moléculas que estão implicadas nessas pesquisas com cobaias e nesses relatos de toxicidade? São 5 moléculas. A tuiona, a pinocanfona, a beta-pulegona, a cânfora, que é uma molécula essa sim bastante conhecida e presente em muitos óleos essenciais, e o salicilato de metila. Quando a gente está falando de tuiona, a principal fonte em termos de óleos que são comuns da gente encontrar no mercado é a sálvia dalmaciana, chamada Salvia officinalis no binômio latino, né? Ela não é a Salvia sclarea, que é aquela rica em linalol, que pelo contrário tem uma ação oposta da Salvia dalmaciana no sistema nervoso central. A salvia dalmaciana, por conta desse risco de toxicidade para o sistema nervoso, ela é, por exemplo, proibida de ser vendida ao consumidor comum na França, né? Um dos óleos restritos de acesso ao consumidor final. Depois a gente vai ter também a tuia, o cedro maçã, são óleos que também são ricos em tuiona. Depois a gente vai ter na pinocanfona praticamente um único óleo essencial que é o isopo, mas não o isopo que a gente está acostumado a utilizar na aromaterapia, porque a gente está acostumado a utilizar o isopo decumbens, quimiotipo linalol, e esse é um isopo quimiotipado para pinocanfona. Ele também é outro óleo essencial que em alguns países tem a sua venda ao consumidor final proibida justamente por conta do potencial neurotóxico. Aí então a gente vai ter a cânfora ela está presente em grandes quantidades, sobretudo em alguns quimiotipos do alecrim, que é o Rosmarinus officinalis, Salvia rosmarinus, enfim, que é o quimiotipo cânfora, o quimiotipo borneol, o quimiotipo cineol. A gente vai ter lavanda Spike, a gente vai ter também alguns tipos de lavandins, alguns clones de lavandis que são ricos em cânfora, mas o principal óleo realmente que está rico nessa molécula que a gente mais usa acaba sendo o alecrim. Aí na beta-pulegona é o óleo de poejo não costuma ser utilizado, né? A planta sim, mas o óleo essencial não, justamente por conta da toxicidade em nível de sistema nervoso central da beta-pulegona. E o salicilato de metila está muito presente, é quase o óleo essencial completo de wintergreen e de bétula doce. E aí esses dois óleos essenciais sim são muito utilizados na aromaterapia como anti-inflamatórios e analgésicos tópicos para o sistema músculo-esquelético. Não à toa o salicilato de metila aparece em vários daqueles adesivos que se coloca na pele para aliviar dores musculares, que são aqueles emplastros, né? A gente também encontra o salicilato de metila, inclusive a própria cânfora, e muitos bálsamos que são respiratórios, e o salicilato de metila também acaba dando sabor, enquanto molécula, eu digo, para enxaguantes bucais do tipo Listerine. Quando a gente vai consultar limites de utilização e opinião de especialistas sobre a toxicidade dos óleos essenciais,
A nossa fonte de consulta mais importante é o livro Essential Oil Safety, que foi escrito pelo Robert Serran e o Rodney Young. A última edição é de 2014, que é a segunda edição, a publicação pela editora Elsevier. E lá está determinada algumas quantidades máximas de uso dérmico e, quando for o caso, oral, para alguns óleos essenciais. Mas pensando nesses limites dérmicos máximos dessas 5 moléculas em si, quando a gente vai ver as principais que têm mais risco como neurotóxicos, que são a tuiona e a pinocanfona, ambas têm um limite dérmico da molécula, não estou falando do óleo essencial, de 0,25% na pele, de diluição numa base carreadora. Já a cânfora e o salicilato de metila, essa quantidade máxima dérmica aumenta bem, na cânfora é 4,8%, no salicilato de metila é 5%, e no caso da beta-pulegona é 1%. Agora, quando você pega o óleo essencial, aquele óleo essencial ele tem uma fração dessa molécula e depois ele tem outras moléculas juntas. Então, por isso que quando a gente consulta o limite dérmico do óleo essencial em si, às vezes é diferente do que o limite da molécula isolada, porque você tem outros componentes. Então, você teria realmente que pegar o livro para ver certinho o limite de cada um desses óleos, que eu não me lembro de cabeça. Agora, pensando em termos de óleos complicados mesmo para se utilizar, nesse caso de pessoas que tenham histórico de convulsão ou que já fizeram tratamento, estão sem medicação ou que são epiléticos, a gente precisa então isopo quimiotipo pinocanfona, o alecrim verdadeiro, quimiotipo cânfora, borneol e cineol, a sálvia dalmaciano, tanaceto comum, que é um outro óleo essencial também que vai conter alguma dessas moléculas, a tuia e o absinto, tá? Esses são os óleos mais implicados. Quando a gente vai olhar outras narrativas que surgiram também desses casos de envenenamento, aparecem alguns casos com crianças pequenas também que fizeram uso oral acidental do óleo de eucalipto glóbulos. O eucalipto glóbulos em si não é um óleo essencial convulsivante. Agora, nesses casos de envenenamento, se alguma molécula tivesse que ser implicada, é a molécula 1,8-cineol. 1,8-cineol não é exatamente uma molécula sedativa para o sistema nervoso, como é o caso, por exemplo, de um linalol, é o caso, por exemplo, de um citral. Então, normalmente, dependendo muito da escola de aromaterapia, as escolas francesas costumam agrupar bastante esses óleos que são ricos em 1,8-cineol como óleos para se ficar atento no caso do potencial convulsivante deles. Mas realmente no livro Essential Oil Safety se reporta casos de ingestão acidental e não se dá assim tanta importância a um potencial neurotóxico dos óleos de eucalipto, diferentemente dos óleos ricos em cânfora de alecrim, do isopo, da sálvia damasciana, do tanaceto comum, da tuia e do absinto, tá? Além do próprio poejo. Uma outra coisa que a gente precisa também entender é que quando você está falando da presença dessas moléculas nos óleos essenciais, raramente elas estão numa quantidade que exceda os 90%. O Wintergreen e Bétula doce é um desses casos em que o salicilato excede a 90%. E então as outras moléculas que estão compondo a vizinhança dessas moléculas implicadas na neurotoxicidade, algumas vezes podem ser moléculas sedativas, calmantes para o sistema nervoso, como é o caso do linalol, que aparece em lavandim ao lado de cineol e ao lado de cânfora. Então, quando acontece de uma pessoa que tem um histórico desse precisar utilizar algum desses óleos que são implicados em neurotoxicidade, se tiver que usar, que use sempre ao lado de óleos essenciais que são nomeadamente sedativos e calmantes, depressores do sistema nervoso. Óleo de lavanda verdadeira, sobretudo a fina, também os óleos de capim-limão, né, os óleos salvia clareia, petigram de laranja amarga, neroli, que são todos óleos bastante sedativos. Porque daí o que vai acontecer é que a composição química desses óleos pode contrabalancear o efeito neurotóxico daquelas moléculas que estão em maior quantidade nesses óleos que são com risco convulsivante. O que eu diria de conselho prático é o seguinte: se você quiser ficar na casa absoluta da prevenção, simplesmente risque esses óleos essenciais dos óleos que você poderia utilizar. Se eventualmente você for utilizar, prefira utilizar apenas por via externa, por via interna jamais. Prefira sempre utilizar em pequenos pedaços de pele, digamos assim, sempre numa diluição bastante conservadora, que é a diluição de 2% para baixo. Não faça massagem de corpo inteiro com esses óleos essenciais. E se você tiver que se expuser
se expor a esses óleos essenciais por inalação, que sejam inalações bastante curtas. Agora, no mais das vezes, se calhar de utilizar esses óleos essenciais, que eles estejam ao lado de óleos que são marcadamente depressores do sistema nervoso, para fazer uma espécie de balanceamento. Com relação ao salicilato de metila, eu tenho um pouco menos de preocupação, porque o que acontece é que o salicilato realmente está muito presente nos cosméticos do nosso dia a dia, né? A cânfora está menos, mas ainda assim também não é uma molécula completamente ausente do nosso dia a dia em função desses emplastos, tal que eu comentei, bálsamo respiratório e tudo mais. Agora, tuiona, pinocanfona e pulegona realmente são moléculas de óleos essenciais que a gente não costuma utilizar. Então não vale a pena ficar se aventurando num hisopo, numa salvia dalmaciana, se você se encaixa nesse público com risco para essa ação convulsivante, né? Mas, novamente, eu repito, o que está na literatura quase sempre se refere a pesquisas que foram feitas com cobaias ou então casos de envenenamento em que o principal prejuízo foi com crianças pequenas. De qualquer maneira, vale a pena essa precaução, porque ninguém precisa ficar se expondo ao risco se a gente tem tantos outros óleos essenciais que podem resolver um mundo de coisas sem se expor a tuiona, pinocanfona, beta-pulegona, cânfora e salicilato de metila, tá bom? Então espero que tenha ficado claro. Caso você tenha alguma outra dúvida, escreve aí nos comentários que eu leio e sou eu mesma que respondo, beleza? Um beijo, até mais!